A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 14 a 29. Naquele tempo, descendo Jesus do monte com Pedro, Tiago e João, e chegando perto dos outros discípulos, viram que estavam rodeados por uma grande multidão. Alguns mestres da lei estavam discutindo com eles. Logo que a multidão viu Jesus, ficou surpresa e correu para saudá-lo. Jesus perguntou aos discípulos: "Que discutis com eles?" Alguém da multidão respondeu: "Mestre, trouxe a ti meu filho, que tem um espírito mudo. Cada vez que o espírito o ataca, joga-o no chão e ele começa a espumar, range os dentes e fica completamente rijo. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram." Jesus disse: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Trazei aqui o menino." E levaram-lhe o menino. Quando o espírito viu Jesus, sacudiu violentamente o menino, que caiu no chão e começou a rolar e a espumar pela boca. Jesus perguntou ao pai: "Desde quando ele está assim?" O pai respondeu: "Desde criança, e muitas vezes o espírito já o lançou no fogo e na água para matá-lo. Se podes fazer alguma coisa, tem piedade de nós e ajuda-nos." Jesus disse: "Se podes, tudo é possível para quem tem fé." O pai do menino disse em alta voz: "Eu tenho fé, mas ajuda-me a falta de fé." Jesus viu que a multidão acorria para junto dele. Então ordenou ao espírito impuro: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saias do menino e nunca mais entres nele." O espírito sacudiu o menino com violência, deu um grande grito. O menino ficou como morto, e por isso todos diziam: "Ele morreu." Mas Jesus pegou a mão do menino, levantou-o, e o menino ficou de pé. Depois que Jesus entrou em casa, os discípulos lhe perguntaram a sós: "Por que nós não conseguimos expulsar o espírito?" Jesus respondeu: "Essa espécie de demônio não pode ser expulsa de nenhum modo, a não ser pela oração." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, Jesus está chegando com 3 de seus discípulos. Alguns discípulos que geralmente Jesus os convidava a fazer experiências profundas no caminho missionário. Pedro, Tiago e João. E ali estava se dando um encontro com o Senhor. A oração. Jesus estava na montanha, no monte, se abastecendo, porque o dia a dia missionário também é muito exigente para Jesus. Como já tivemos a oportunidade de refletir, monte na Bíblia é lugar de oração, de encontro com Deus. Lugar onde Jesus se transfigurou diante desses mesmos discípulos e revelou sua face divina. Nós também. Nosso lugar de oração é a igreja, é o templo, é o nosso quarto, é o nosso oratório. É necessário que
Da mesma forma que semanalmente vamos à igreja, nós tenhamos também diariamente o lugar onde nós nos abastecemos e fazemos a nossa experiência do encontro com Deus pela oração, pela leitura orante, pela oração do texto, visitar o Santíssimo quem tem oportunidade. Jesus está com os discípulos na montanha e ao chegar à planície encontra uma multidão com muitos problemas. As pessoas dessa multidão rodeavam os demais discípulos porque viu neles a esperança de solução para os seus problemas e necessidades. Porém, eles pouco puderam fazer. Algumas coisas não conseguiram realizar. E isso provocou desentendimento, discussão entre eles, porque a denúncia foi logo para Jesus. Jesus chega bem na hora em que tudo está acontecendo. Tão logo é avistado, é cercado pela multidão. Jesus quer saber o motivo da discussão e é informado que os discípulos não conseguem fazer nada por eles, não conseguem expulsar aquela espécie de demônio. O que falta para que esta ação libertadora realmente se concretize? Aqui encontramos os temas citados no início dessa reflexão: fé, vida, oração, humildade, sabedoria. Para que uma realidade seja transformada, é preciso que se acredite, adesão ao projeto, na possibilidade de transformação. Se não tivermos fé e não agirmos com sabedoria e humildade, dificilmente conseguiremos algo. É o que estava ocorrendo naquele momento. A fé do homem cujo filho estava doente, que tinha um espírito possuído, não era suficiente para solucionar a situação. Os discípulos, por sua vez, talvez estavam inseguros também. Não se pode fazer uma oração sem acreditar no que está fazendo. Naquele momento, Jesus não está com eles. Além disso, havia os doutores da lei com aquela arrogância, com aquela perseguição, como que torcendo mesmo para que nada desse certo. A chegada de Jesus traz segurança, fé e sabedoria. Esses elementos são fundamentais para que os problemas possam naquele momento ser resolvidos. Ele dá ordens, toma o menino pela mão e o levanta. São atitude que os discípulos deveriam ter tido, mas não tiveram essa coragem. Enfrentar o problema e agir com fé, segurança, com aquela autenticidade que Jesus tinha, era fundamental. Mas eles, com o pai da criança naquele momento, titubeavam e por isso tiveram dificuldade de realizar a ação. A pergunta posterior dos discípulos: por que nós não conseguimos expulsar? E Jesus vai mostrar que é necessário realmente uma profunda experiência com o Pai, que ele chama de oração. Há situações que só podem ser resolvidas por pessoas que levam a vida de oração encarnada na realidade. Jesus, imagina, já vinha de um momento de oração com 3 dos discípulos. Os demais não tinham se abastecido devidamente e por isso talvez estavam frágeis. O que esse texto tem a nos dizer? Que é preciso estar atento e cuidar da vida de oração, da espiritualidade, da nossa abertura para acolher constantemente a força de Deus que nos refaz e dá sentido, porque problemas no meio da multidão nós encontramos 24 horas e nós precisamos ser a iluminação dessas realidades que precisam demais da presença de Jesus, não de maneira mágica resolvendo esse problema, mas dando a força e a iluminação que todos nós precisamos para saber administrar, superar e resolver os tantos problemas que temos nos dias de hoje. É importante saber cuidar desse aspecto da missão. A missão não é só um fazer, a missão é um experienciar.
a oração, para que a prática diária desta oração seja de fato fecunda. Nisso consiste parte da sabedoria que o Senhor indica a cada um de nós. Acolher Deus, viver do amor de Deus, para que possamos ser expressão de Deus em tantas situações que a missão nos coloca. Deus abençoe o nosso dia, Deus abençoe todos que estão brincando o carnaval, para que de fato possam brincar como filho de Deus e assim, sem violência, buscar respeitar a vida, a dignidade do outro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra